Olá, senhoras e senhores, um Feliz Natal pra você, até mesmo você, Bagre, que joga no meu time. Bom, com o final do ano, normalmente aparece bastante aquelas ou tier list ou aquelas seleções do tipo os melhores jogadores do ano de 2022. Eu, como gosto de ser diferencial, eu vou fazer melhor. Eu vou fazer os melhores bagres de 2022. Não é uma seleção, mas é tipo uma listazinha com alguns jogadores, bem pequena na verdade, porque é difícil montar essa lista sem ser injusto, sabe? Porque tipo, eu não vou pegar, por exemplo, o caça-rato pra botar nessa lista, tá ligado? Eu vou pegar aqueles jogadores que, tipo, todo mundo esperava alguma coisa, mas não rendeu nada. Ou rendeu muito pouco do esperado. E é isso, sem mais enrolações, vamos nessa. Bom, para começar com o bag do ano, de acordo comigo, eu vou citar aqui o Darwin Nunes. Que assim, cara, o Nunes tem uma parada nele que eu não entendo. Ele saiu lá de Portugal, onde ele tava jogando muito, brocava muito. Brocou até no Barcelona na Champions League. Ah, o cara foi pro Liverpool, todo esperava, pô, demais, não sei o que. Teve aquele amistoso entre Liverpool e Manchester City na pré-temporada que o Haaland perdeu um gol na cara. Aí o Davi fez o gol e todo mundo ficou, meu Deus, o Davi é muito melhor que Haaland e não sei o que. Todo mundo ficou nesse delírio coletivo, por algum motivo. Mas o tempo inocentou o Haaland e incriminou o Davi, né? Porque o Davi de lá pra cá tem feito atuações muito horrendas, sabe? Horrendas não, mas muito ruins, tá ligado? Ele é um atacante que, tipo, ele tem um certo tipo de jogador que todo mundo acha bom. É um cara forte, é um cara físico, ele tem velocidade, ele sabe posicionar, mas ele pede uma caralhada de gols. E ainda teve a Copa do Mundo bem ruinzinha que ele fez lá pelo Uruguai, não passou nem da fase de grupos, ele inclusive perdeu uns gols importantes, poderia classificar o time, né? Mas então é isso, uma das maiores decepções para mim até agora. Mas é aquele negócio, ele é um jogador novo, ele tem 23 anos só, ele ainda tem muito para render. Não é porque esse ano de 2022 foi ruim para ele que ele vai ser bagre para sempre. Eu só gosto de chamar de bagre agora porque, né? É legal, é um termo novo e é legal de usar. Bom, dando sequência aqui a essa lista, eu vou falar do Felipe Coutinho. Que assim, todo mundo já trata ele como um ex-jogador em atividade, mas eu acho isso uma baita de uma sacanagem. Porque, bicho, o cara tem só 30 anos. Ele ainda tá naquela idade que dá pra jogar uma bola absurda. É uma idade pra ter um físico bom, um psicológico melhor ainda. E o negócio que me pega do Coutinho é que ele tem futebol. Tipo, às vezes ele aparece com um futebol que todo mundo diz: caraca, que bola que esse cara joga. Só que ele simplesmente sumiu do mapa. Do mapa não, mas ele sumiu do que é. Ele desaprendeu de jogar bola, basicamente. Ele foi a contratação mais cara do Barcelona na época e eu acho até que ele não valia tanto, mas ele valia algum preço, sabe? Foi lá, nunca se adaptou no Barcelona, foi pro Bayern de Munique por empréstimo, jogou ok, nada mais além disso, ganhou a Champions League, voltou pro Barcelona, deu uma ilusão de que poderia jogar bem, mas durou pouco tempo. Pá, caiu de novo de produção. Aí ele foi emprestado pro Aston Villa, e no Aston Villa ele fez, acho que foi meia temporada só. Ele fez meia temporada e aí todo mundo ficou, ok, cara, o cara é bom, mostrou o futebol dele, reencontrou o bom futebol e vai ficar aqui. O Aston Villa foi lá, pagou por ele, e na hora dele retribuir agora, nunca retribuiu. Tanto é que nessa temporada de agora, a 22 e 23, ele não participou de nenhum gol. Não participou de maneira alguma, nem com gol, nem com assistência. E é isso, né, mano? Eu ainda fico meio entristecido porque ele é um dos caras que poderia fazer a diferença, inclusive na Copa do Mundo, como fez na passada, né? Porque é triste ver um jogador como ele, da sua competência, cair de produção assim numa idade que por muitos é considerado novo, né? 30 anos você tá no auge ainda. Bom, agora que eu falei de um brasileiro, nada mais justo do que falar de um argentino, né? E bom, eu botei o Lautaro Martínez nessa lista, mais pela Copa do Mundo que ele fez do que o ano de 2022 em si, porque a Copa do Mundo vai pesar muito nessa minha lista. A parada do Lautaro é que, tipo, ele fez uma temporada, um ano de 2022 muito ok pra mais ou menos na Inter de Milão, sabe? Na temporada passada ele foi muito bem, sério. Realmente me impressionei, mas nessa agora não rendeu, sabe? Ele jogou alguns jogos bem, foi decisivo aqui e ali, mas nada demais, sabe? E nessa Copa do Mundo, bicho, aí o cara caiu de vez, né? Uma Copa muito meia boca, perdeu gol importante. Sorte que esses gols que ele perdeu não foram decisivos pra derrota, né? Até porque ele só entrava no segundo tempo. Ele entrou de titular no primeiro jogo. Só que no decorrer da Copa ele acabou perdendo a posição, né? De maneira muito certa que o Lionel Scaloni fez. Já simplesmente tirar o Lautaro pra botar o Alvarez. Bom, dando sequência a essa lista com outro brasileiro, eu citei aqui o Matheus Cunha,
Porque ele é um cara que ele tava jogando em um dos grandes clubes da Europa, digamos assim, né? Que é o Atlético de Madrid. Ele tava jogando em um dos clubes em evidência da Europa e ele ainda não jogou nada, não conseguiu produzir nada. Tipo, eu relevei que na temporada 21-22 era a temporada de estreia, adaptação, tem todo esse negócio, liga nova. Só que na sequência, né, nessa temporada atual, pegando ainda o restinho da passada desse ano, ele ainda não conseguiu produzir nada, nunca se encaixou no time, é um reserva absoluto, não entra titular quase nunca. Esse ano eu acho que foi menos de 10 jogos como titular, se não me engano. Eu acho que em toda a trajetória dele no Atlético de Madrid, se eu não me engano, foram 11 jogos de titular. Tanto é que por causa essa balanceada errada na carreira dele, ele nem sequer foi convocado para a Copa do Mundo. E é um cara que todo mundo botava muita fé, inclusive eu, porque ele é muito versátil, ele atua em todas as posições do ataque. Ele joga de centroavante, segundo atacante, de ponta direita, esquerda, etc, etc. Mas, por incrível que pareça, mesmo ele com números ruins e etc, ele ainda conseguiu ser vendido por 50 milhões de euros. Ele foi vendido pro Wolves por 50 milhões de euros, como eu acabei de dizer. E é isso, mano. O Atlético de Madrid fez uma baita de uma transferência. Agora vamos falar de um belga, graças a Deus. O Lukaku, nesses últimos tempos, ele teve muito problema com lesão, sabe? Ele não conseguiu se firmar no Chelsea, voltou para a Inter de Milão, onde ele tinha feito a melhor temporada da vida dele. E ainda assim não conseguiu se firmar na Copa do Mundo, onde ele estava num ambiente, por assim dizer, confortável. Poderia ter feito atuações melhores e simplesmente deslanchou de maneira negativa, sabe? Ele perdeu muito gol importante. Muito gol que poderia classificar a Bélgica. Era aqueles gols que um centroavante, ainda mais um centroavante como o Lukaku, não pode perder em hipótese alguma, bicho. Mas isso, ele ainda é um jogador novo, tem 30 anos eu acho, um grande porte físico, todo mundo sabe o tamanho dele. Ele ainda é um cara que pode estar em evidência ainda, mas nesse ano ele foi muito, muito meia boca, para não dizer péssimo. Ainda mais quando se pede um jogador decisivo, né? E por falar em jogador decisivo, eu vou citar o nome mais triste dessa lista, que é o Cristiano Ronaldo. E assim, eu sei que na temporada passada o Cristiano Ronaldo fez uma temporada boa pra mais ou menos. Não foi nada espetacular, mas muito longe de ser ruim. Que foi a temporada de reestreia dele pelo United. Só que assim, cara, no United todo mundo sabe o que é que ele passou. Teve, infelizmente, as questões pessoais dele. Teve problema com o novo técnico, que é o Ten Hag, que veio da Ajax. E eu acho um baita técnico. Ele também teve problema com a diretoria do clube. E isso abalou muito o psicológico dele. Aí durante a Copa do Mundo simplesmente saiu que ele ficava sem clube, sabe? Que o Manchester United decidiu cortar todas as relações com ele. E o Ronaldo, assim, se você gosta do Ronaldo tudo bem, mas o cara fez me merecer. Ele deu uma entrevista para um repórter que ele simplesmente acabou com o Manchester United antes da Copa do Mundo. E a gente fica tipo, pô, beleza, talvez o United merecia, talvez o Ten Hag merecia todas essas falas do Cristiano. Mas um jogador como o Cristiano, com psicológico, que nem o dele, a gente acaba estranhando bastante o cara sair à tona assim, falando de técnico, de clube, isso e aquilo, do nada, sabe? Ainda mais quando ele tava longe do clube para jogar uma Copa do Mundo. E na Copa do Mundo, que ficou feio, só fez um gol, perdeu a titularidade no mata-mata. Olha, pra você ter noção da fase do Cristiano, imagina um jogador como o Cristiano Ronaldo, decisivo, histórico como ele é, perder a vaga para um menino sub-23. É estranho, né, cara, a gente ver essa situação do Cristiano Ronaldo. Inclusive agora ele tá quase certo na Arábia. Bicho, imagina ver o Cristiano Ronaldo, o maior europeu da história, jogar na Arábia. Por mais que eu não ache que o Cristiano Ronaldo virou um bagre ou que toda a história dele acabou se corrompendo por causa disso, eu acho que mancha um pouco esse fim de carreira. Porque, por exemplo, a gente tem o Messi, que é seu arquirrival, digamos assim, destruindo na Copa do Mundo, pô. A última Copa de ambos foi o Cristiano perdendo a titularidade e o Messi ganhando, sabe? Ganhando, sendo o melhor jogador, o cara que mais participou do gol, vice-artilheiro, etc, etc. Toda essa história que a gente conhece. Então acaba por ser meio estranho, né? Toda essa fase do Cristiano, mas é isso, né? Torcer pra que melhore. Apesar de ser Messi do coração, eu acho bem paia toda essa situação que ele tem vivido. Bom, é isso. Essa é a minha seleção dos bagres de 2022. Eu me baseei muito na Copa do Mundo para fazer essa lista. Porque 2022 foi um ano bem complicado para acompanhar futebol. Tanto é que eu acho que dá para botar um volante, um zagueiro, um lateral nessa lista. Só que eu me empenhei muito mais em atacante, porque no futebol quem é mais apedrejado não é o zagueiro, é o atacante. Se o atacante perde um gol, mesmo com toda a carreira, ele já é chamado de bagre, tá ligado? Então eu acabei me baseando muito nisso. Mas é isso, né? Pra você que assistiu até aqui, meus muito obrigado. E pra você que não assistiu até aqui,